É um livro bastante bacana, esse A Venda Desafiadora. Olá, eu sou Marcelo Caetano da Venda Mais e estou aqui para bater um papo com você sobre um perfil de vendedor para cada tipo de vendas. É um assunto um pouco complexo, mas eu acho riquíssimo. E nós dentro da Venda Mais e nas Soluções Venda Mais, Soluções é a área da Venda Mais que trabalha com treinamento, diagnóstico e consultoria, que você já conhece tão bem, nós debatemos muito esse processo. Há alguns anos, se pegarmos uma perspectiva, uns 20 anos mais ou menos, vendedor era aquele cara que conversava bastante e conversava bem e era bom de comunicação. Ele era claramente alguém super relacional, que gostava de conversar, que tinha condições de, ainda que as empresas não tivessem um processo comercial tão estruturado, ele tinha total condições de, no jeito dele de vender, né? O vendedor que tem um jeito muito especial para vender, ele conseguia vender. E esse tipo de vendedor funcionava para tudo. Funcionava para produtos de alto valor agregado, produtos de médio valor agregado, produtos de baixo valor agregado. Só que com o passar do tempo, vendas tornou-se um processo cada vez mais complexo. As empresas começaram a ter estruturas e lógicas comerciais muito mais complexas e metas muito mais complexas. Elas começaram a se preocupar com indicadores de performance, de mix, de rentabilidade, de positivação. E então esses vendedores que tinham esse lado de comunicação muito bem desenvolvidos começaram a ter um outro lado também organizacional bem desenvolvido. Só que nós sabemos muito bem, dentro dos testes que nós utilizamos para recrutamento e para acompanhamento de equipes comerciais, que é muito difícil você ter o lado de comunicação muito fortemente desenvolvido e um lado de organização também fortemente desenvolvido. Um pesa mais que o outro. Então as empresas começaram a procurar vendedores para vendas repetitivas de baixo valor agregado ou de produto de menor valor agregado e vendas que são de repetição, começaram a procurar vendedores que fossem mais organizados. Um grande exemplo disso são as cervejarias. As cervejarias precisam de um vendedor tirador, que tira pedido, que passa de bar em bar, passa de ponto de venda em ponto de venda, pequenininho, fazendo repetição de pedido, às vezes inserindo um produto ou outro produto, mas sempre tudo muito bem direcionado pela empresa. O que ele precisa fazer muito bem é cumprir muito bem de maneira organizada e estruturada aquele script e aquele modelo comercial. Então são visitas rápidas e que a função dele é trabalhar dentro do modelo proposto pela empresa. Veja que o vendedor altamente relacional, que fica tempo falando com o cliente, tempo conversando com o cliente, não funciona bem para esse tipo de negociação, até porque essa negociação precisa de velocidade. Esses dias eu estava numa empresa e um dos vendedores, os melhores vendedores da empresa, entraram para fazer uma reunião comigo, um atrás do outro. Eu gosto sempre de conversar com os melhores vendedores para entender o que eles fazem. E claramente todos eram de organização, processo, faziam várias visitas no dia e com isso conseguiam ser os mais eficientes. E eu perguntei para eles, eu falei, qual o vendedor que não funciona? Daí ele falou assim, Caetano, o vendedor que não funciona são aqueles vendedores que vão no cliente e que voltam, às vezes eles vendiam para empresas que também têm agronegócio, às vezes o cara volta para casa com abóbora, com melancia, esse cara não funciona, por quê? Porque ele fica lá 1, 2, 3 horas, se você fica tanto tempo no cliente, você não consegue cumprir sua rotina diária, e a rotina diária precisa ser cumprida se você quiser atingir os seus objetivos. Então veja que claramente nessa empresa você precisa de um vendedor organizacional. Então, o vendedor que antigamente era só o cara do relacionamento, começou a ser o mais organizacional. Não que ele não precise ter um pouco de comunicação e um pouco de relacionamento. Ele não pode ser simplesmente alguém super duro, e senão não tem porquê ter esse vendedor. Mas ele também não precisa mais ser aquela pessoa altamente de relacionamento, quanto mais lógica e modelo comercial as empresas têm. Então ele precisa ter uma capacidade de relacionar? Claro que precisa, mas não é já a sua principal capacidade. E a gente consegue ver isso claramente quando nós participamos de convenções de vendas e às vezes na premiação das convenções de vendas, a gente vê que os vendedores que mais conseguem ter resultado são os vendedores que têm processo e organização e modelo. Você vai falar, Caetano, então a gente precisa treinar a nossa equipe para isso? Sim, treinar ajuda, principalmente se a equipe tiver esse perfil. Porque se a equipe não tiver esse perfil, o problema está lá no processo de recrutamento. Você está recrutando vendedores que não têm o perfil para exercer aquela função. E daí você fala, tudo que eu coloco para funcionar na empresa não funciona. Por quê? Porque você está contratando pessoas relacionais para cumprir funções que são também organizacionais. Então esse é um ponto super importante. Então para a venda de repetição, para a venda que tem uma estrutura comercial já pré-definida e que precisa ter uma frequência, precisa ter uma sequência, esse precisa ser um vendedor com perfil organizacional mais desenvolvido.
Já nas vendas de alto valor agregado, nas vendas de produtos de maior valor agregado, você precisa de um vendedor que tem um perfil mais empreendedor. Então veja só, não é mais o relacional só, e nas vendas de ciclo curto o organizacional é muito importante. Mas nas vendas de ciclo longo, de produtos de mais alto valor agregado, você precisa ter vendedores que sejam um perfil mais empreendedor. Tem um livro que o Raul Candeloro me apresentou o ano passado, que a gente acha bastante interessante da Venda Mais, que é esse livro aqui que se chama A Venda Desafiadora. É um livro super bacana. Deixa eu ver aqui qual que é a editora do livro. A editora é Portfólio Penguin. Portfólio Penguin. É um livro bastante bacana, esse A Venda Desafiadora, porque ele fala sobre vendedores que precisam desafiar clientes. Nós realmente acreditamos nisso. Nós achamos que vendedores que fazem vendas de ciclo longo e vendas de produtos de maior valor agregado precisam ser vendedores com caráter empreendedor mais forte. Nesse livro ele fala que é o Venda Desafiadora. Mas a gente vê uma tendência grande no mercado também de procurar vendedor desafiador para tudo quanto é tipo de vendas. E não funciona. Primeiro que não tem tanto vendedor desafiador assim. É difícil. Olha, eu diria para você que a cada 30 testes de perfil que nós fazemos, nós achamos ali uma meia dúzia e olha lá de vendedores que tem uma característica dessa de venda de ciclo longo. Por quê? Porque ele tem que desafiar o cliente, não é simplesmente seguir o modelo da empresa. É claro que ele pode seguir o modelo da empresa, mas tem muito da capacidade dele de agir dentro do cliente. Então a empresa consegue estabelecer um modelo, uma lógica, mas é muito importante como o vendedor se comporta nesse processo. Então veja aqui, produtos de maior valor agregado precisa do vendedor empreendedor. Você consegue pegar isso em teste de perfil? Sim, consegue pegar isso perfeitamente. Vendas de giro e de produtos de menor valor agregado, vendas de giro rápido e produtos de menor valor agregado, você precisa de um vendedor que seja organizado, certo? Então o vendedor relacional, ele ainda funciona no mercado? Funciona. Tem muitos vendedores relacionais que são talentos absurdos de relacionamento e continuam se dando muito bem em vendas, mas já é uma minoria. Já não que seja uma minoria dos vendedores, no Brasil ainda é uma maioria dos vendedores, mas é uma minoria desses vendedores que tem dado resultado nas empresas. É uma minoria desses vendedores que tem conseguido chegar nos primeiros lugares nas campanhas de vendas. Os vendedores que chegam em primeiro lugar na campanha de vendas, ou eles são organizacionais em empresas de venda de giro, ou eles são vendedores e empreendedores nas empresas de produto de maior valor agregado. É importante ter um quesito analítico? Mas basicamente nós estamos falando desses dois fatores fundamentais. Então isso exige muitas vezes das empresas um repensar. Veja que esse processo aconteceu em 20 anos falando muito, em 10 anos com muito mais força. Mas em muitos casos as empresas continuam recrutando vendedores da mesma maneira que recrutavam antes, certo? E aí elas não vão ter vendedores capacitados para exercer suas funções e elas vão ficar sofrendo com equipes que não têm perfil. Uma equipe comercial eficiente começa numa contratação eficiente, mas uma contratação eficiente começa em você definindo qual é o perfil que melhor vai dar resultado para a sua empresa. Pense nisso, a gente volta a conversar em breve. Eu sou Marcelo Caetano da Venda Mais, prazer falar com você e a gente está à sua disposição nas soluções Venda Mais, com treinamento, diagnóstico, consultoria em vendas. Não hesite em nos procurar. Um grande abraço e até a próxima.